Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Plástico. Hoje eu tenho a honra de receber Marcel Brito, da Visuri Equipamentos Gravimétricos. Tudo bem, Marcel? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado pela disponibilidade de tempo. E se apresenta para o pessoal aí. Tudo ótimo, obrigado pelo convite, parabéns pelo estúdio. Ficou muito bom mesmo. E é um prazer estar aqui, né? Trocar uma ideia, falar de plástico, falar de tecnologia, falar do nosso mercado. É isso aí. Conta pra gente, como é que começou, como é que surgiu a ideia da Visuri, de onde ela nasceu, de onde você começou? A Visuri, ela aconteceu, vamos dizer assim. Então, eu comecei minha vida profissional, né, já nesses termos em inglês, né? Na época office boy. Você fala hoje pro pessoal mais novo, não Quem sabe nem nunca, o que né? é, Quem né? nunca também. E dali para frente, sempre como vendedor. Então, vendi de tudo um pouco. Assinatura de revista, assinatura de TV, convênio, propaganda em lista telefônica, vendi talher. Então, fiz bastante coisa até os 26 anos, que eu entrei na época na Ineal, para vender periféricos para a indústria de plástico. Na época, alimentadores, dosadores, secadores, desumidificadores. E tudo que eu conheço de plástico, né, partiu dessa época. Caramba. Então, eu fiz mecânica, né, desde 8 anos de idade. Estudei numa escola em São Bernardo, que é o Colégio Termomecânica, que ele é patrocinado pela indústria. E lá... É como se fosse um Senai? Como se fosse um Senai, mas eu peguei o primeiro projeto da escola, né, que foi em 1990, onde eles montaram a primeira turma e o intuito era formar, né, cidadãos com conhecimento, né, técnico e também com uma educação diferenciada em relação ao que se tinha no estudo público. E aí eu entrei com 8 anos de idade, na segunda série, então já com aula de mecânica, Poxa, elétrica, eletrônica. Então lá estudei um pouquinho de tudo, né? Agricultura, cerâmica, aeromodelismo. E aí eu fiquei na termomecânica até uns 15 anos, saí, fui para o mercado de trabalho. E aí quando eu entrei na Ineal, eu entendi um pouco de mecânica. A Ineal era a única empresa que tinha na época daquilo, né? Na verdade, a Ineal ela vem da Plastequipe, né? Eram funcionários da Plastequipe que formaram a Ineal. Até brinco com o pessoal da Plastequipe, que eu já sou neto já, né? Deles, né? O Daniel, né? A Plastequipe é o Daniel, né? E aí na Ineal eu vi a necessidade de entender tecnicamente sobre o plástico. E aí fui buscar cursos, né? Na época eu tentei fazer FATEC, né? Polímeros, entrei na FATEC, fiz um primeiro semestre, mas como a vida comercial eu viajava muito, Sim. eu não estava acompanhando o curso. Como eu já tinha formação superior em administração, eu acabei optando por fazer pós, né? Então, eu fiz pós em engenharia de polímeros na Oswaldo Cruz, para entender mais tecnicamente sobre aquilo que eu estava vendendo. E aí aprendi, né, vendedor, gerente comercial. Aí na época a gente fez uma parceria com a Syncro, que é italiana. Aí começamos a produzir os dosadores gravimétricos aqui no Brasil, segundo a tecnologia deles. Essa parceria foi até final ali de 2014. E aí, nesse período, me relacionei muito com os fabricantes de extrusora, né? Sim. Uli, Carnevale, HGR. E aí eu recebi o convite para trabalhar na Carnevale. Ah, você trabalhou lá também? Sim. Pensei que tinha ido direto para Visuri. Não. Aí eu trabalhei na Carnevale 2015. Em 2017, eu junto com o Adriano, com o Fernando, a gente iniciou a Visuri. E aí eu passei a representante dentro da Carnevale, então atuava como representante
ia tocando a Visuri, né, no tempo livre. Então, o Adriano e o Fernando... O cliente era o mesmo, né? No dia a dia. O cliente era o mesmo, ia comprar a aí, máquina, tinha que comprar o gravimétrico, né? Na parte comercial, eu ia auxiliando, né? Então, isso foi em 2017 que a gente começou. Então, Poxa, que legal. De lá para cá, a gente, né, conseguiu emplacar o dosador gravimétrico, que é o nosso principal equipamento. E as novas tecnologias foram surgindo por uma necessidade do mercado. Conta um pouco para a gente, já que você tocou nesse ponto das novas tecnologias, da indústria 4.0. O que você tem de solução relacionado a isso hoje com o seu gravimétrico, o seu MES? Como que ele conecta? Quando a gente começou, lá em 2017, já se falava muito em indústria 4.0. Uma empresa nova iniciando, eu pensei que a gente precisaria ter alguma coisa de diferente para oferecer no mercado. Então não poderia ser mais um, né? Provedor de dosador gravimétrico já tinham alguns, né? Então, para a Visuri não ser mais um, ela teria que vir com uma história diferente, né? Sim, com certeza. Com algo para agregar e também para não entrar simplesmente na guerra de preço, né? Então, eu sou uma empresa nova, começo a fazer termoformadora, vou vender mais barato que o Ruli, vou pegar alguns clientes, né, que estão comprando só preço. Aí vem outro, vendendo ainda mais barato, e é uma guerra sem fim, né? E não consegue... Aí ninguém ganha nada, todo ganha, mundo se matando. Até o cliente, né? Porque... Perde qualidade, você está barganhando muito preço. Você não tem recurso para ter as melhores pessoas, os melhores processos, né, os melhores projetos. E tem um monte de cliente que não entende isso, né? Que sim. Às vezes, por que é um pouco mais caro? É mais caro porque carrega um pouco mais de tecnologia, né? Todo dia a gente tem que explicar. Todo dia. Que não é também simplesmente a matéria-prima. Ah, que aço você usa, né? Que pneumática você usa, que eletrônica você usa. Então, claro, né, uma boa matéria-prima ela está na conta. Agora, a estrutura que você precisa ter para conseguir dar o respaldo para o seu cliente no momento que ele precisa... Que é imediato, né? O momento que ele precisa é na hora. Então, para isso, você precisa compor uma estrutura, ter pessoas, né? E isso custa, né? Então, gente boa custa. Então, qual que é a história que a gente iniciou lá atrás? Tínhamos que ter alguma coisa de indústria 4.0 na nossa solução para que a gente tivesse um discurso diferente do mercado. Para quem, só antes da gente falar disso, para quem não tá ouvindo a gente e não sabe o que é um dosador gravimétrico, desculpa te interromper, mas só para pontuar, para o cara falar, mas o que eles estão falando, né? Então, o que é um dosador gravimétrico? Um dosador gravimétrico é um misturador automático de matéria-prima. Então, para fazer um produto, uma embalagem, uma peça técnica, às vezes você precisa fazer uma composição, né? Por exemplo, uma sacola de supermercado hoje, ela leva alta densidade, ela leva linear, ela leva master branco, carbonato de cálcio, leva o recuperado do próprio processo. Então, o gravimétrico ele pega todos esses materiais e pesa cada um deles e faz uma mistura, né, conforme a necessidade do produto. Então, é a automatização. São vários silos, cada um com uma matéria-prima, eles descem dosados e faz uma mistura e aí vai para a máquina automático. Ele alimenta, né? Então, ele faz a captação através de pressão negativa, então ele puxa esses materiais até recipientes que estão na parte superior do gravimétrico, pesa cada um conforme a proporção estipulada pelo cliente, homogeniza e descarrega na máquina. Isso você acaba economizando material também, né? Sim. E muita mão de obra, né? Sim. Você melhora a sua eficiência, você não corre o risco da máquina parar por falta de alimentação, você não tem oscilação no processo porque você consegue a manutenção, né, da blenda do início ao fim do processo. E na extrusão de filme, o dosador gravimétrico ele ainda controla a gramatura.
Então ele controla o que entra na máquina de material, né? E com a referência do puxador, ele garante que em cada metro de filme eu tenha sempre a mesma quantidade de material. Que aí você começa a entrar no 4.0 com as leituras. Na verdade, o 4.0 ele entra utilizando essas informações que são geradas tanto pelo nosso equipamento como pela própria máquina. Esse controle de gramatura ele é standard, né, do nosso equipamento. Então, numa máquina de múltiplas camadas, numa Coex 3, 4, 5, ele controla o percentual de cada camada, às vezes num filme de 60 microns, 40 Nossa, microns. muito né? fino. Sim. Então, esse é o controle principal, quando se fala em extrusão de filme, do nosso equipamento. Agora, a parte de dosagem, a parte de mistura, né? Fazer uma blenda de forma precisa, aí você consegue aplicar também em outros segmentos de transformação. Injeção, sopro, extrusão de tubo, chapa, né? A própria chapa de PET. Então, o gravimétrico, ele foi, né, o nosso carro-chefe, mas também a parte da indústria 4.0, a parte do sistema, ela vem acompanhando desde o início. No início, a gente até procurou a Bimac, na época eu falei com o Gustavo, ele me indicou algumas empresas para eu conversar, para ver se a gente conseguiria agregar alguma solução 4.0 no nosso equipamento. E aí, na época, eu conversei com o pessoal da Prodwin, que já tinha uma solução, um MES, que partia ali de instalar um hardware na máquina. Mas você conheceu esse pessoal lá na Bimac? Pela Bimac, isso. E eles já tinham um hardware para fazer captação, né, de dados produtivos das máquinas. E em cima daqueles dados, eles criavam, né, os dashboards, controle de OEE, controle estatístico de processo, ajudava na questão da manutenção, acompanhamento de desgaste, né, de cada um dos componentes das máquinas. Então, a gente entrou oferecendo o gravimétrico e já com a possibilidade de oferecer no pacote essa solução que na época era uma solução pronta da Prodwin. Oh, que legal. Então, já é diferente, né? Então, o cliente que estava acostumado a lidar com o fabricante do gravimétrico, ele tinha a solução exatamente nos mesmos moldes que ele tinha do fornecedor atual. Claro que o equipamento que a gente iniciou já era o equipamento tecnicamente acima daquele vendido no mercado. Mas nenhum tinha ainda o link do MES? Não. Pelo menos não tinha divulgação disso e para os clientes era uma novidade. Então, a gente ficou com a Prodwin durante um tempo e depois, através de um parceiro, a gente desenvolveu uma solução própria. Oxe. E aí, nesse projeto inicial, o foco era o OE, né? Era o cálculo da eficiência máquina-máquina. Já Mas produto, você acha hoje que o brasileiro, a indústria brasileira, no caso, já aceitou isso ou ainda está vindo gradativamente, a pessoa tem resistência? O que você vê desse mercado? Rui, a indústria 4.0 já é um conceito que já está até ficando para trás. Sim. Né? Se fala hoje muito em digitalização das empresas. E é fato que quem não se abrir para isso vai se complicar nos próximos anos. Então, a velocidade com que as coisas estão acontecendo, a velocidade com que a IA está se desenvolvendo, ou você encontra alguma aplicação para melhorar o seu processo, ou o seu produto, ou os dois, né? Ou o seu concorrente vai fazer, né? E você vai ficar para trás muito rápido. Então, é um caminho sem volta. Eu diria que não só as empresas de plástico, mas quem não aderir a essas tecnologias vai viver momentos complicados aí e a curto prazo, não diria nem a médio e longo prazo. Porque a ideia, na verdade, é tirar pessoas que não existem, né?
Porque você vai contratar um funcionário hoje, é meio difícil, né? Não sei, aqui pra gente é bem complicado. Como é que tá lá para vocês? A mão de obra é a grande queixa de todos os clientes, empresários, né? Gestores que a gente conversa. Então, é um grande desafio essa questão da mão de obra. E você tem hoje, eu fui num evento de tecnologia na semana passada, hoje você tem empresas chegando a nível de unicórnio com 30 funcionários. Né? Nossa. São empresas valendo $1 bilhão com 30 funcionários, usando de tecnologia, usando de inteligência artificial para resolver algum tipo de problema. Que é o caminho. Na verdade, hoje a molecada são todos nativos digitais, né? Sim. Eu vim para cá e eu estava escutando um podcast chama GigaCast, que o rapaz que é responsável, ele estava palestrando nesse evento que eu fui na semana passada. E eu estou tentando me atualizar em relação aos termos, né, que são usados, mas essa molecada nova, ela já vem com uma configuração diferente. É diferente, bem diferente. Então, assim, a visão que eles têm, né, mesmo muito jovens, né, por conta do acesso à informação num volume absurdo, faz com que realmente, para a gente acompanhar a gente que é mais velho, seja um desafio muito grande. Então, na verdade é pegar, agregar e somar, né? Não tem outro caminho. O caminho da indústria 4.0 já foi, né? Que nem você falou. A molecada vem com a cabeça completamente diferente. Meu RH estava reclamando que trouxe pessoas para entrevistar aqui e ela foi entrevistada, né? Mas está normal. Eu participo de alguns processos seletivos. Você é entrevistado, né? Você começa entrevistando, daqui a pouco você está sendo entrevistado. E às vezes a pessoa começa e desiste na primeira semana. E aí você ainda tem que convencê-la. Não, fica aí. Dá mais uma chance. Hoje, antes de você chegar aqui, eu tava com uma reunião com o Senai, né? E a gente estava abordando exatamente esse tema. Eu estava pedindo para eles ver se a gente não tem uma outra maneira de abordar os cursos, né? Porque primeiro que você chega no Senai, todo mundo está contratado. Você não consegue contratar ninguém. Agora eu contratei 3 desenhistas aqui, ó, que eu não deixo ninguém chegar perto. Porque foi muito difícil. Mas a questão dessa mão de obra, o cara sai de um curso de ferramentaria, ele compra um torno e põe na garagem da casa dele e ele é um microempresário. Então tá muito difícil mesmo a contratação de várias coisas, né? E são em vários setores, não é no plástico, né? São em todos os setores que a gente tem problema, né? Sim, é geral. Você vê o jovem... Na verdade, nossas empresas terão que se adaptar à nova realidade e se adaptar à forma que o jovem está disposto a trabalhar, Sim. Está disposto a entregar. Então, nesse evento, falou-se muito sobre não contratar quem não usasse inteligência artificial e quem está dentro e não tivesse nenhuma ferramenta utilizada no seu dia a dia, que não teria futuro na empresa também. Sim. Porque a inteligência artificial, ela pode melhorar nossa produtividade, né? Quando eu digo nossa, não só dos nossos colaboradores, mas a nossa pessoalmente, claro, também, nas nossas atividades, em 30%, 40%. O ganho é muito grande. Então, a gente tem que incentivar para que esses jovens venham e tragam também, né, essas ferramentas para mudar a forma com que a gente trabalha e agregar nos nossos processos, consequentemente, aí no nosso serviço entregue. Aí, como que você vê, assim, aquele cara que vem e fala, já vou começar, é impossível, eu não me aguento, né? Aquele cara que chega e fala, o plástico tem que acabar, vai acabar com o plástico. Como é que você vê as tecnologias que estão chegando sem o material plástico? Como elas chegariam? Talvez uma televisão com 100 quilos, como era no passado,
Como que você vê essas pessoas que ficam demonizando o material plástico e ele está intrínseco na evolução humana, né? Na evolução das coisas, né? Na verdade, eu não vejo, né? Então, como você mesmo diz, quem fala que o plástico precisa acabar ou que o plástico é um problema ambiental está muito pouco informado, né? Então, precisa realmente entender o que tem por trás de tudo isso, né? É fato que a gente não pode fechar os olhos para a poluição plástica, isso claro. existe, né? Mas a gente que eu não chamo de poluição plástica, eu chamo de poluição humana. Sim. Né? Mas é o que você falou, né? Por que está lá? Eu vou puxar agora o gancho aqui, já que nós chegamos aqui, ó. Os ecochato, isso aqui imagina que são balõezinhos na cabeça deles, ó. São essas criações aqui, ó. A cabeça do ecochato é mais ou menos assim, ó. É a garrafinha indo para a água sozinha, ela tá indo feliz lá para se afogar. O canudo tá indo lá, ó. Você vê, eles têm perna, braço, eles têm vida. A sacolinha, então, olha a alegria dela entrando na água. Então, você imagina os balõezinhos na cabeça dos ecochatos, são esses caras aqui, ó. Que você só vê aqui na decoração do pó de plástico. Porque o canudo mesmo, aqui, ó, ele não tem pernas. E você já imaginou, ó, um canudo desse aqui, leve pra caramba, que cumpre uma função única, e o cara me faz um canudo que pesa 5 vezes mais que esse aqui. Vem da celulose. A celulose, que cor que é? Branca? Ou será que tomou susto e virou branco? Eu sempre falo do susto, né? Porque quando o susto fica branco. Não, cara, isso aqui tem muito produto químico, tem muita água. Claro que envolve muita tecnologia, mas despende muita energia para fabricar isso, que vai cumprir a mesma função disso. Aqui carrega mais CO2, porque é mais pesado no transporte, desacelera a entrega, né? O caminhão vai andar mais lento porque ele caminha mais pesado, gasta mais pneu. Então, ou seja, você está jogando muito mais coisa no meio ambiente do que você está tirando com o canudo. Isso aqui foi a pior burrice que eu já vi na minha vida. Sem contar que é horrível isso, né? O cara que fez isso aqui, cara, ele não pensou em nada. Ele dá gosto na bebida, ele dissolve, né? Ele amolece. E aí tá, a gente usou ele na bebida. Ele manda mais de um porque ele já sabe que vai amolecer. Ele vai para reciclagem? Não. Ele vai para aterro sanitário. Tanto esse quanto esse. Os dois vão para aterro sanitário. Só que esse aqui no aterro sanitário, ele emite CH4. Que é muito mais prejudicial do que o CH2. É muito, muito mais prejudicial. Então, o cara que fala disso aqui, ó, ele realmente é o cara que não estudou, se deixou levar por uma narrativa falsa, que é a questão do nariz da tartaruga, né? Que depois foi descoberto que não era um canudo, e sim um pedaço de fio. Então, o cara que substituiu isso por isso, ele não fez conta nenhuma, ele apenas fez um apelo pelo que estava em hype na mídia, para que ele saísse bem na foto, só que hoje ele está mal na foto, emitindo CH4 com um canudinho de papel. Então, é esse tipo de coisa que me deixa alucinado e que eu defendo o material plástico por conta da ciência. Não é por conta de que eu quero, porque eu fabrico termoformadora. Não. Mas é por conta da ciência. Você não tem estudos acima do nível 2 falando que o plástico é prejudicial. Os microplásticos, eles falam que vem de embalagem. Para qualquer um que você para na rua e fala, de onde vem o microplástico? O cara fala de embalagem. Aí você pergunta para o outro, quantos anos dura o plástico? O cara fala 1000. Você fala, pô, se ele dura 1000 e ele só tem 100, microplástico, como é que ele virou microplástico? Cara, é de lavagem de roupa, a maior parte. Que é só colocar um filtro na máquina de lavar. Então, à medida que você vai estudando, você vai ganhando conhecimento, você vê que não tem nada a ver as narrativas dessas ONGs que recebem bastante dinheiro, que a gente nunca sabe de onde vem, de onde nascem, que aí ficam falando mal do material, emplacando narrativa. E o triste é ver muitas pessoas embarcando nessa narrativa falsa sem nenhum conhecimento técnico, né? Eu até comentava com o Júnior antes da gente começar
que peguei a apostila do meu filho essa semana e estava lá, né? Como sua família contribui para o meio ambiente. E o primeiro item era redução do uso de embalagens plásticas e embalagens e descartáveis, né? Agora fala isso num período de pandemia, por exemplo, né? Não, você é louco. Ninguém falava, né? Não, em pandemia eliminar é o tudo plástico, embalado. Se né? fosse Porque- entregar sem embalagem, ninguém queria. E faltou a embalagem, né? Sim, então a população mundial crescendo, né? Doenças que a gente não imagina, um material totalmente inerte. Cara, isso aqui é muito importante. A gente vê um canudo assim, mas tem hora que não precisa. Poxa, nós estamos tomando água aqui, ó. Nós não estamos usando canudo. Então, o recusar é o primeiro. Beleza. Não precisa, não usa. Mas você vai tomar um milkshake, você precisa de um canudo. Aí você vai meter um canudo de papel, que ele tem uma contaminação infinitamente maior do que um canudo de plástico, só para falar que você não utiliza plástico. Poxa, estuda um pouquinho, fala que você utiliza o plástico e que o plástico é mais sustentável. Essas grandes redes aí que estão voltando atrás, começando a utilizar a embalagem de novo, né? Essa cultura woke, que ela está emplacando em cima de tudo, colocando tudo goela abaixo. Então, isso aqui é muito mais sustentável e tem pessoas que necessitam. Você pensou uma pessoa com dificuldade de mobilidade, que às vezes está com o braço engessado, ou mesmo que não tem os braços, precisa de um canudo para se alimentar? Como é que faz se acabar com isso aqui? Você sabia que 60% a 70% da renda de todas as cooperativas que nós temos no país são derivados de materiais plásticos? Então, você já pensou acabar com o plástico? Quantos empregos vão pro ralo? E aí eu imagino o potencial de levar esse número. Então, É muito grande, sim. é muito grande. Dentro da nossa frente parlamentar, a gente está tentando aprovar algumas legislações e para aumentar o número de material reciclado, que é totalmente possível reciclar. O plástico recicla 100%. Você pega um material ruim em plástico, você pega um virgem e mistura, o material fica bom. Você conhece mais de aditivo até do que eu. sim, as máquinas e as aditivações, elas estão se desenvolvendo cada vez mais para utilizar cada vez mais, né, o material reciclado nas composições. E eu acho que é o caminho. O caminho é a economia circular. A única solução é a reciclagem? Não. Muito pelo contrário. Tem vários outros R's aí no meio dessa economia circular. Mas a reciclagem é uma delas e é bem forte. A gente fala aí num número absurdo de catadores que vivem disso, que são coletores de resíduo, na verdade, que vivem disso. Então, poxa, não vale nada o trabalho dessas pessoas? Vale muito. Na minha opinião, a parte da reciclagem, eu sou muito categórico em falar que aquilo ali tinha que ser desonerado. Quem recicla não devia pagar imposto, porque já pagou imposto na cadeia inteira. Então, eu brigo muito por isso. Porque ele não tinha que pagar imposto. O cara está fazendo um bem. O material, qualquer que seja ele, tá? Plástico, madeira, aço, alumínio, papelão, qualquer material que ele vai parar no aterro sanitário, ele é custo para o Estado. O Estado, quando eu falo, é para o Estado brasileiro, para todas as prefeituras. Ele custa. Quando aquele catador vai lá e tira aquilo e coloca numa indústria de reciclagem, o Estado deixou de colocar dinheiro ali. Então, poxa, ele deixou de colocar dinheiro ali porque aquela economia é muito maior do que o tributo, tá? Então, por que não exonera esse cara aqui dessa tributação? Deveria ser o primeiro a fomentar essas ações. Exato, porque você recicla mais, o valor sobe, o transformador ele consegue acabar, paga um valor maior para o coletor, anima o cara, porque se não tem valor, não vai coletar. A garrafa PET mesmo, ela chegou aí há meses atrás aí a R$ 6,50 o quilo do fardo. Putz, você não via garrafa PET na rua. O quilo da garrafa PET ele é maior, o valor, do que o quilo do papel. O quilo do papel é centavos. Sim. O da garrafa hoje deve estar nos R$5. Então, a valorização vem vindo, vem aumentando o número de materiais reciclados. Você vê a última da Abipet lá, parece que vai chegar a 80% esse ano de PET reciclado. Poxa, é um volume bacana, né? Uhum. A gente pode ser referência, mas tem que desonerar essa cadeia no meu ponto de vista, né? No meu singelo ponto de vista. E o que tem valor fomenta, né? Então, como você falou,
Hoje, né, se paga bem pelo fardo de PET. Então, o fato de isso, né, ter valor faz com que, né, pessoas possam viver disso, né? Então, mas falta. O problema é que falta. A indústria quer mais e não tem. Falta. Você vai comprar a garrafa? Não tem para comprar. Eles não conseguem trazer os resíduos estão faltando. Todos eles. Falta polipropileno, polietileno, PET, falta tudo. Falta tudo. Todos os recicladores que você pergunta, eles têm dificuldade de comprar material reciclado. E lá na esteira de reciclagem tem um monte indo para aterro sanitário, porque às vezes... dificuldade de retornar com isso. Porque fechar a cadeia. A pessoa, quando compra uma garrafa de água, qualquer material, uma caixa de papelão, a pessoa, quando compra aquilo, ela é responsável por aquilo. Então, aquilo é dela. Como comprar um relógio, como comprar um telefone celular, aquilo é seu. Então, se você jogar no lixo comum, aquilo ali vai para o aterro sanitário. Se você jogar no reciclável, ele possivelmente vai parar numa cooperativa e ele vai retornar para a cadeia. Só que se você pegar um pratinho reciclável, é descartável, né? A gente chama de descartável, mas ele é reciclável. Se você pegar ele, bater uma aguinha nele e colocar ele no reciclável, ele vai ser reciclado. Agora, se você mandar ele com bolo, ele não vai ser reciclado. Se a tua embalagem de bolo tiver uma etiqueta colada que não sai nem com demônio aquilo, não tem como tirar, não vai reciclar. Precisa de 4 processos de lavagem para reciclar aquilo. Então, poxa, para que aquela etiqueta lá? Né? A etiqueta tinha que ser uma etiquetinha que sai muito fácil. Então, são várias coisas, vários temas que a gente está abordando junto com as cooperativas, junto com as indústrias, junto com a frente parlamentar, para ver se a gente consegue voltar mais material para a gente reciclar mais. E cada um em casa fazer o seu papel também, né? Separar, limpar, mandar da forma com que facilite o processo de reciclagem desses materiais. Eu acho que todo mundo que tem dúvida se recicla ou não, se gera renda ou não, visita uma cooperativa, visita uma esteira de reciclagem, das pessoas separando lá, uma esteira de separação. Todo mundo que vai numa cooperativa e vê uma esteira de reciclagem muda completamente o conceito e a visão de mundo, a visão de mundinho que tem, né? Abre a cabeça e fala, poxa, olha como chega isso nas pessoas. As pessoas estão trabalhando lá, cara, chega fralda suja na esteira, embalada dentro de embalagem, chega vidro dentro de caixa de papel, quando a pessoa abre, corta a mão. Então, são coisas assim que não deveriam chegar daquela forma. E as pessoas ficam aqui sentadas falando poluição, porque polui, porque isso, porque aquilo. Por isso que nasceu o Instituto para educar, né? Vamos educar essa galera. Vamos educar na base, cara. Vamos levar na base, porque lá em cima tá difícil, você só escuta crítica, né? E como que você enxerga esse mercado aí, do jeito que está indo, a velocidade que vem vindo daqui 5 ou 10 anos? O que você imagina? Qual a sua projeção? Olha, eu sei que a mudança vai ser absurda, mas hoje é difícil você prever qualquer coisa. Como eu falei, todo mundo, né, tem que estar com a tecnologia, né, com a digitalização presente no seu dia a dia. Nós, né, na gestão das empresas, já tentamos usar algumas ferramentas, né, de IA para facilitar nossos processos, para gerar dados, para a gente conseguir olhar de uma forma mais ampla para a empresa sem estar presente. A informação ela chega mais rápido para a nossa decisão. E em relação aos processos produtivos de plástico, você começa o seu processo de digitalização com IoT, instalando um IoT e começando a captar informações da sua máquina. Então, a maioria dos fabricantes já tem alguma solução nesse sentido. Então, o que o cliente precisa ver para que ele consiga enxergar pontos de produtividade, de qualidade. Então, essa informação gerada pelo IoT ou diretamente do CLP da máquina, sim, vai para um banco de dados, vai para um Big Data, e esses dados, né, são utilizados. Hoje se fala muito em IA generativa, né? Então,
Então você tinha inteligência artificial que conseguia ler e compilar esses dados e te mostrar de uma forma mais acessível. Hoje, a IA generativa, ela consegue te ajudar na decisão. Então, em cima daqueles dados coletados, ela consegue falar, Rui, para você melhorar a eficiência da sua máquina, faça isso. Você vai por aqui e por aqui. Né? Precisa trocar um rolamento daqui 20 dias. Você já tem o rolamento em estoque. É basicamente isso. E isso é um negócio muito legal que está acontecendo com a evolução da IA, com os ERPs, os MES, que a máquina ruim, ela está fadada a morrer. Porque cada vez mais você vai conseguir mensurar a produtividade, quanto a máquina trabalhou, quanto a máquina perdeu, e o desperdício ele começa a cair, né? Quando você fala para um funcionário, isso é um negócio incrível. Você fala para um funcionário que a máquina está sendo monitorada e que o desperdício da máquina está sendo monitorado. Cara, só de você falar aquilo já caiu 20%. Mas é verdade, não é? O cliente mesmo fala isso. O fato de colocar as câmeras, né? Lá no passado, a forma de monitorar que você tinha era colocar a câmera em cima dele, né? Já melhorava a produtividade. Melhorava um pouco. Imagina hoje você trazendo parâmetros de todo o processo produtivo. Porque você está lá fabricando bobina. Então o cara vai iniciar uma produção. Perde 200 quilos para iniciar uma produção, para acertar a máquina. Não sei quanto perde, estou falando um número aqui. Perde 200 quilos. Quando ele está monitorado, ele já baixa para 150, se não baixar para 100, né? Então é diferente, é muito diferente quando mensura aquilo que vai ser jogado no moinho, né? E hoje, através do nosso sistema, o Visuri 4.0, você consegue vincular aquela para à ordem de produção, ao operador, ao turno que foi feito. Então você vai direto na raiz do problema. São duas coisas boas junto, né? Você sabe se a máquina é boa ou ruim e você sabe se o operador é bom ou ruim, né? O operador de máquina, ele deve mudar a característica um pouco com essas máquinas mais tecnológicas, mas é inevitável o operador de máquina. O que a gente faz, o que a gente trabalha com materiais plásticos, sempre tem que ter uma mão humana ali. Então, o cara não vai perder o emprego dele, mas ele vai ter que se especializar, né? Sim. Na verdade, a gente está matando alguns empregos e estão vindo outros, né? Por exemplo, o mecânico de manutenção, ele sempre vai existir. O mecânico elétrico, essas profissões elas não vão morrer nunca. Mas existem profissões que sim, elas vão morrer, né? Eu diria que hoje, né, nas plantas, você consegue colocar essa pessoa para fazer atividades que ela precisa pensar um pouco mais. Então, as atividades mais braçais, elas no futuro próximo vai baratear também algumas tecnologias. Você tem os robôs aí que estão um monte agora. Então, aquilo que dava problema, né, do cara pegar saco, colocar nas costas, isso com o tempo vai ser substituído por novas tecnologias que vai poupar o ser humano, né, e vai possibilitar ele a possibilidade de aprender outras coisas. Eu fui no Senai de Guarulhos há pouco tempo atrás e tinha um robô desse inteligente, né? Então ele chega numa posição, alimenta, leva para outra, descarrega, vai para outra. Então é um trabalho que seria um trabalho de uma pessoa. E você faz ele automatizado. Mas você precisa de uma pessoa para fazer a gestão daquele software, né? Então os empregos eles vão trocar de lugar, né? E o cara que não tiver atualizado... o custo ainda de você robotizar uma fábrica é caro. Inteira... Por enquanto né? É muito alto. Então, o telefone celular, quando saiu, era impensável, né? Eu ganhei falei, meu Deus do céu, olha o que eu ganhei. Eu tratava aquilo, era aquele tijolo que até te deixava penso. Era caro pra caramba, né? Só que a mão de obra ela vai ficar mais cara também, né? Então, vai em algum momento essas situações vão se equilibrar. Equilibra, porque você, em vez de 5, você utiliza pagando melhor esse né? E esses 5, eles vão ter que buscar um caminho de evolução também. Sim. Senão, eles vão ficar para trás, né? Mas o caminho ele é sem volta, né? Não tem jeito. Então,
A gente vê em todos os quesitos, né? Na nossa indústria, a gente vê na medicina, né? O quanto está evoluindo. Hoje você utiliza IA para desenvolvimento de vacinas, de tratamentos, para diagnóstico. A gente tem que estar preparado para viver mais também. Sim, é verdade, é verdade. E o governo para pagar aposentadoria por mais tempo. Aí eu vou te perguntar assim, tem algum projeto que você fez existe aqueles projetos que a gente faz, né? A gente olha e fala, nossa, cara, será eu que fiz isso? Que negócio, me deixou muito orgulhoso isso. Tem algum projeto nesse sentido que você fez? Na verdade, sempre tem, né? Então, eu nunca trabalhei pensando no recurso financeiro, o que isso traria de dinheiro. Sempre pensei em me desafiar. Estar aqui hoje para mim é um grande desafio, né? Falar para a câmera, é o comum falar, do empresário, cara. Para mim é um grande desafio. Então eu só conquistei as coisas na minha vida me desafiando, né? Me colocando fora da minha zona de conforto para que eu me obrigasse a desenvolver habilidades que eu não tinha, né? Então, nesse sentido, lá no começo, o grande projeto era vender um gravimétrico. Então, você chegar com uma empresa que não existe, que está começando agora... Vender uma ideia... Um produto. É uma ideia, né? Sim. E fazer o cliente ainda pagar um preço que você consiga fabricar. Porque quando você está iniciando, você não consegue nem que o fornecedor te dê atenção. É, verdade. Então, eu lembro que a gente chegava para as caldeirarias, né, para pedir orçamento, eles não faziam orçamento. E a gente ficava implorando ali, faz orçamento, a gente está começando agora, mas... Vai dar certo. A gente é do mercado, né? Então, com brilho nos olhos. A gente sofreu muito isso aqui. E aí ele manda um preço que você fala, pô, joga aquele orçamento para não fechar, né? Que sabe que fica inviável, né? Então, no começo era vender um gravimétrico, depois era que o cliente tivesse 2, porque aí consolidou o primeiro. E aí depois era uma planta inteira com equipamentos Visuri, né, com gravimétricos Visuri. E aí a gente hoje faz muita central de alimentação. Então, onde toda a logística interna da fábrica de matéria-prima, ela passa pelos nossos sistemas. Então a gente fabrica os sistemas de armazenagem, né, os silos onde o material será condicionado. A gente faz todo o projeto com tubulação, bomba de vácuo, para que você consiga, a partir de um ponto da fábrica, mandar matéria-prima para todas as máquinas, sem que tenha pallet rodando na fábrica, sem que, né, tenha aquele desperdício do material que vai jogar, que cai no canto da máquina. Então, hoje a gente já tem alguns projetos, né, instalados, onde toda a central, né, de alimentação é feita pela Visuri. Caramba. E aí já estamos vendo o próximo passo. Cara. Então, essa questão da robotização é uma próxima etapa para nós. Então, estamos buscando de que forma que a gente vai conseguir também incorporar. Hoje eu consigo incorporar o robô para rasgar o saco de matéria-prima através de parcerias. Sim. Mas desenvolver aí uma solução própria para isso é dos projetos que a gente tem internamente. Então, é integração, é você poder cada vez mais deixar seu equipamento integrado com aquilo que existe dentro da fábrica. O cara que não tem hoje um gravimétrico, existem empresas que não têm gravimétrico, né? Que alimenta na mão, no balde, né? Eu comecei na época que a gente tinha que explicar para o cliente o que era, né? Então, hoje a gente já está num passo à frente. Mas esse cara que não tem o gravimétrico, ele tem lá suas 4, 5 máquinas e alimenta na mão. Qual é a vantagem assim, produtiva para esse cara dele instalar o gravimétrico? Que é legal você explicar para o cara o que é de bom que carrega dentro disso, né? Não, o mais trivial é o controle da matéria-prima dele. Ainda tem nesses clientes
a situação da máquina parar por falta de matéria-prima. Às vezes você não precisa nem ter um dosador gravimétrico, você pode ter um alimentador, você faz ali a sua mistura na mão ou de uma forma, uma betoneira, num misturador convencional, coloca ali do lado e coloca um alimentador puxando. Tem cliente que não tem nem isso. E para aquele que já tem isso, né, e quer dar o próximo passo, o gravimétrico ele vai trazer mais controle, mais estabilidade para o processo dele. Imagina que você vai alimentar uma máquina com matérias-primas diferentes, com densidades diferentes. Então, a própria vibração da máquina ela pode fazer com que o material se separe, né? O master é muito mais denso, né, do que um P de baixa e de alta. Então, quando ele traz esse controle, ele tem economia, por exemplo, nos aditivos, né, que são mais caros. Ele consegue manter a estabilidade do começo ao fim do processo dele. Isso vai trazer mais produtividade, mais qualidade para o produto. Área limpa, né? Menos paradas de máquinas, né, relacionadas à matéria-prima. Então, como eu falei, antigamente a gente tinha que mostrar. Hoje, o cliente ele já está educado, ele sabe que ele precisa ter. Ele só às vezes não conseguiu encaixar no orçamento dele. Investir em automação, né, é um caminho, né, como a gente estava falando anteriormente, sem volta. Você vai ter que automatizar alguns processos para você continuar competitivo. Agora, para uma empresa pequena, você tem esse investimento para fazer automação, né? É um grupo de periféricos para melhorar o seu processo. E você tem a possibilidade de comprar uma máquina nova, produzir mais e aumentar seu volume mensal. Então, essa conta da máquina é mais fácil para ele fazer, né? Então, você vende máquina. Sim. Então, ele está processando lá 100 toneladas, vai colocar mais uma máquina, vai para... para 200. Né? 200 toneladas, né? Então, ele sabe que vendendo mais 100 toneladas, né, em cima vai aumentar o faturamento. Aumentar o faturamento e tudo mais. A rentabilidade que ele tem, é mais fácil fazer essa conta. Para que ele faça uma conta, né, de automação, né, dos nossos tipos de periférico, ele precisa ter bem claro o que está acontecendo na fábrica dele. E nem sempre ele tem. Ele nem sempre sabe onde ele está perdendo. Sim. Às vezes ele está fazendo... não sabe onde está o ralo, né? Entendeu? Às vezes tem produtos que ele está fazendo lá que não valem a pena ser fabricados, mas eles estão diluídos ali no custo da fábrica. Paga caríssimo em alguns aditivos que vai indo sem noção, né? No final, fechou a conta ali, sobrou alguma coisa. Então, qualquer decisão, né, que o empresário vá tomar em relação ao processo produtivo dele depende de informação. Então, se ele tiver informação, né, ele sabe, né, o que fazer. Então, o que o nosso sistema, o Visuri 4.0, nossas soluções oferecem é essa informação, esse dado, para que com essa informação real ele consiga administrar de outra forma. Se ele precisa mexer em processo, se ele precisa mexer em matéria-prima, se ele precisa, de repente, cobrar mais por um produto, né, que ele está fabricando e a margem dele está muito apertada. Começa a ter noção, né? É difícil para pessoas mais velhas, principalmente, é mais difícil, né? Para os mais antigos isso. Tem uns que não, que são mente aberta, mas a maioria a gente tá tendo que se abrir, né, para novas situações. Tá aí ralando, né? A nossa geração ainda tá aí, né? Você, se fosse contratar um funcionário hoje, que tipo de funcionário você gostaria de ter na sua empresa? Que mensagem você deixaria aqui para um jovem ou um funcionário que você gostaria de contratar na sua empresa? Quais as características? Eu acho que quando você fala com o jovem, eu acho que o início, né, é que ele tem um propósito claro de vida, né? Então, às vezes ele está lá, mas ele não sabe nem por que ele está lá. Então, se ele tem claro onde ele quer chegar, para onde ele quer ir, você consegue oferecer para ele
um ambiente que proporcione que ele dê o próximo passo, né? Vá para a próxima etapa em cima do projeto de vida dele. Que não seja afoito, né? Então, Atropelando. hoje mais vale a pena, né, você pegar alguém que realmente tem interesse, queira aprender, queira se desenvolver, do que de repente alguém que tem experiência ou que tenha, né, cursado, né, alguma coisa relacionada ao que a gente faz. Então, hoje é vontade, hoje é disposição. Hoje o que eu mais vejo é isso. Tá. Então agora saindo, mudando de pato para ganso, de alho para bugalho, vamos falar do Marcel. Se hoje, Marcel, você tivesse um superpoder, você pudesse escolher, qual seria? Um superpoder. É. Eu podia ter me preparado para essa. Esse é legal. Um superpoder, eu acho que seria um superpoder de ler melhor as pessoas, né? Então, tudo que a gente faz na vida hoje, a gente depende de pessoas. Sim. Um propósito da minha vida, né? Como eu falei de propósito, é cuidar dos meus filhos, né? Da minha esposa e fazer deles, né, pessoas felizes. Então, às vezes a gente tem dificuldade para ler, né? A necessidade de cada um. A leitura eu acho que ler as pessoas, né? É um superpoder, mas também é algo que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida. Com superpoder era mais fácil, né? Então, pula do superpoder, imagina que tem uma lâmpada mágica aqui que você vai esfregar e pode ter um pedido. Um pedido. Cara, eu sou muito abençoado, né? Eu todo dia agradeço a Deus por tudo que Ele me ofereceu. Então, se eu tiver que fazer um pedido, talvez não fosse para mim, né? Talvez fosse, né, para olhar mais para as pessoas que estão cegas, vamos dizer assim, que não conseguem olhar como o mundo ele pode ser lindo aos olhos de quem quer ver, né? Sim. Então, às vezes a gente consegue tirar uma melhor visão de uma situação no estado de espírito que a gente se encontra. Então, se as pessoas conseguissem olhar melhor, né, o que elas têm, valorizar, né, ter a gratidão como uma prática de vida, e com isso elas conseguiriam, né, se aproximar mais do conceito de felicidade, né? Que a gente acha que felicidade é você viver sorrindo o tempo inteiro. Então, são momentos, né, que fazem a vida valer a pena. Então, eu acho que eu daria olhos para essas pessoas, para que elas enxergassem o quanto esse mundo é belo e o quanto ela pode ter uma troca gostosa aí com a vida. É um bom ponto. É um bom ponto. E a gente conhece muito o cara pela música que ele escuta. Que estilo que é musical seu, cara? Esse eu sou péssimo. O pior possível. O que você gosta? Eu escuto tudo que é porcaria. Não, eu tenho escutado muito música infantil. O que toca no seu carro, cara? Hoje, no carro, dificilmente eu coloco música, né? Então, como a gente se desloca muito e a gente às vezes não tem tempo de pegar um livro, então no carro normalmente estou ouvindo um podcast, estou ouvindo algum assunto aí de algo que eu preciso desenvolver. Às vezes eu tô ouvindo música infantil. Eu vim de casa até aqui cantando Macacoleta, porque meus filhos foram cantando quando eu fui deixar eles para a escola e a música gravou na cabeça. Mas assim, no momento de descontração, churrasco, pagode, sertanejo, né? Que vier, foi. Eu nunca me fechei para nada, nunca fui um conhecedor de música, né? Entrar nesse assunto eu tô perdido. Eu acho que a música ela potencializa aquilo que você está sentindo. Né? Você tem aquela música de deprê, né? Para o cara, né, chorar na cama.
E você tem as músicas, né, que são mais animadas para o momento de descontração, para aproveitar aí com os amigos. E comida, cara? Uma comida que te remeta a um lugar sensacional, que você goste muito, ou um momento da sua vida. A comida para mim é churrasco, né? Então, apesar Churrasco, de cara. comer um pouco de tudo, mas churrasco é o que envolve o churrasco, né? É aquela celebração ali. Então, as pessoas juntas, né? Assunto leve, descontraído, apreciando uma boa carne. Então, acho que o churrasco ele sempre remete a bons momentos, né? E a gente, para aliviar o estresse, assim, normalmente a gente tem uma válvula de escape, né? Você tem uma válvula de escape? Você tem algum hobby, alguma coisa que você goste? Olha, eu gosto de algumas coisas, mas eu não tenho tido muito tempo, né, para fazer. Hoje, no tempo livre, eu sou pai de 4 filhos, né? Sim. 3 deles são pequenos, né? Então, hoje as atividades no tempo livre são com eles. Então, procurar alguma coisa. Eu gosto muito de natureza, né? Eu gosto muito desse contato, né? Cachoeira, trilha. Legal. Então sempre que eu posso, eu dou essa fugida, porque o contato com a natureza me energiza, assim, né? Então consigo, né, recuperar a semana e levar as crianças para isso, né? Que é melhor ainda. Claro. Aí eu tenho um desafio que a mulher não gosta muito, né? Então tentando equilibrar. Em casa tem a regra, né? Você quer ter paz ou você quer ter razão. Então, É só lá. eu opto pela paz, cara. Só lá. Agora você imagina, cara, que esse podcast aqui vai ser entregue para o mundo inteiro, para 8 bilhões de pessoas. Que mensagem você gostaria de deixar para essas pessoas? Profundo, hein? Já pensou, cara, se chega? Nossa Senhora, né? Que mensagem você deixaria para essas pessoas? Sejam felizes, né? Procure aquilo que te enche o coração, né? A gente fazer o que a gente gosta não tem preço. Você acordar numa segunda-feira e falar, pô, vou trabalhar, que bom. Tem um monte de projeto, um monte de desafio. Gere seus momentos, né? Isso é uma delícia. Então, trabalhe para que você um dia possa fazer aquilo que você quer fazer. Eu acho que o maior sucesso é esse, né? A gente está se encaminhando para o final, né? Tem alguma pergunta que eu não fiz de algum tema e que você gostaria de abordar? Sim, meu time, né? Seu time? Tricolor. Não, isso é relevante, cara. Isso aí é um negócio que... É o mesmo que o meu, mas deixa quieto. Ora tá aqui, mais tá aqui do que tá aqui, né? E vamos lá, né? Mas a gente tem que viver o momento, né? O momento é bom, ganhamos ontem, então... Tricoloreou, vamos lá. É isso aí. Então, Marcel, muitíssimo obrigado por disponibilizar o seu tempo para bater um papo com a gente aqui no Pod Plástico. O Marcel, ele é apoiador, a Visuri é apoiadora do Instituto Sou do Plástico. Nós estamos fazendo várias ações, vocês vão ver muito movimento nas nossas redes sociais, nas redes sociais do Instituto. E a Visuri é um dos apoiadores. Eu quero agradecer aqui a cada um dos apoiadores do Instituto. Nós estamos levando educação ambiental e renda para várias pessoas. O mais importante é a gente estar atuando na educação. Todo mundo fala muito de educação, mas poucas empresas estão com a gente na base do Instituto. E você que quiser conhecer mais um pouco sobre o Instituto, por favor, entre em contato com a gente. Tá aí, deixa mensagem no nosso direct, no nosso Instagram, no nosso YouTube, que nós vamos retornar a você explicando um pouco mais. O Instituto se chama Instituto Sou do Plástico. E, Marcel, muito obrigado por você ter disponibilizado o seu tempo, por estar aqui com a gente, por estar apoiando o nosso Instituto. Eu que agradeço. Eu acho que para nós é obrigação a gente retribuir um pouco das bênçãos, né, que a gente recebe. E o Instituto, a gente quando começou a Visuri,
a gente colocou que parte da rentabilidade ela seria destinada a gente tentar melhorar um pouco o mundo à nossa volta. E essa ação eu acho que se encaixa perfeitamente nisso. Então conta comigo, conta com a Visuri, né? E muito obrigado pelo convite. E muito obrigado a você que ficou com a gente até agora. Deixa o seu like, deixa o seu comentário se você gostou. Se não gostou, deixa o comentário também, que a gente está aqui sempre para evoluir. Nos siga nas redes sociais. Muito obrigado por ter assistido a mais um episódio do Pod Plástico. Nos encontramos no próximo.